Paz do Senhor, meu irmão. Um prazer sempre estar aqui para falar das maravilhas do Senhor. E estamos agora meditando sobre as 7 cartas da Igreja da Ásia, e chegamos na carta da Igreja de Filadélfia. Vamos comentar e vou fazer um paralelo sobre a Filadélfia e a Laodiceia. A Igreja de Filadélfia é considerada a Igreja do Arrebatamento. Eu me esforçando para fazer parte dessa igreja, você também, meu amigo, ao entregar sua vida a Cristo, atente para essa carta aqui, ela é muito importante. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim, a palavra de Deus, a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Vamos começar apenas comentando este primeiro versículo. E sempre nas cartas, eu falei em alguma delas, essas 7 cartas, aparece em primeiro lugar em quem é endereçada a carta. No caso aqui é o pastor, ao anjo da igreja. E o responsável por essa escritura é o próprio Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Quando o nosso irmão João está ali na ilha de Pátimo, por causa do Evangelho e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então diz ao anjo da igreja, se fosse uma linguagem bem atual, ao pastor da igreja que está em Filadélfia. Escreve e diz que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Aqui neste texto sagrado, nós podemos observar que esta igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que estava localizada no local que os gregos haviam criado esta cidade, né? E ela tinha muita influência grega. A divindade principal dali chamava-se Dionísio, e para eles era o deus do vinho, né? Então havia ali uma vinicultura muito forte naquela região e naquela província ali. E agora o Senhor começa a tratar com o anjo da igreja, com o pastor. Como eu já falei em algumas cartas, Deus não trata com a membresia, Ele trata com o pastor da igreja. Por isso, se você é um pastor, procure andar de conformidade com a Bíblia Sagrada, para que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ministério, e você venha se enquadrar como pastor dessa igreja aqui. Diz aqui, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma grande porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. As aflições, as perseguições eram implacáveis nesta época. O diabo sempre tem lutado contra a igreja do Senhor e vai continuar lutando. Esse é o trabalho dele. Mas a vitória é da igreja, e quem garante essa vitória é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente observa que o Senhor começa dizendo, eu sei as tuas obras, e que pus diante de ti uma grande porta, uma porta do Evangelho havia se aberto para aquele pastor, e aquele pastor estava ali cuidando, e de repente alguém, talvez um sambalate da vida, estava ameaçando de fechar aquela porta, né? Mas o Senhor aqui lhe dá a garantia que aquela porta que ele tinha colocado diante dele, ninguém ia fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá? O versículo de número 9 diz assim, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui havia um grupo, eu já falei sobre a sinagoga de Satanás, algumas mensagens, algumas cartas aí, e havia um grupo aqui, esse grupo aqui também ele está infiltrado no meio da igreja. Mas o Senhor estava dizendo àquele pastor que esse grupo aqui, que a origem era no inferno, né? Os ensinamentos eram diabólicos, que estava infiltrado no meio do povo de Deus, uma figura do joio, né? Que vai estar sempre aí, né? A gente observa que aqui o Senhor dá uma garantia ao pastor, e ainda diz aqui, faz uma declaração de amor muito interessante, né? Aos teus pés, e saibam que eu te amo. Coisa boa você ouvir isso da boca do próprio Deus. Quando o marido amanhece o dia e olha para sua esposa e diz, olha, eu te amo. Os olhinhos da mulher chegam a brilho, né? Já imaginou o próprio Senhor Jesus falando pelo Espírito Santo com esse pastor? Para que saibam que eu te amo. Que declaração de amor,
mais linda do que essa. O próprio Jesus dizendo, que coisa linda, né? Saber que Jesus nos ama de uma maneira toda especial. Saber que Deus também nos ama. O próprio amado irmão João, no capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus está confirmando, para que saibam que eu te amo, né? Aqui na sequência, o versículo número 10 assim, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, este texto sagrado, nós temos, os teólogos aí, há muita divergência, né? Alguns teólogos são pré-tribulacionistas e outros são pós-tribulacionistas. Os pré são aqueles que entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio nisso aqui porque a Bíblia nos garante esta realidade, que a igreja de Cristo, aqueles que forem fiéis ao Senhor, eles não passarão pela grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Eu quero que eles fiquem aí para usufruir dessa grande tribulação, porque eu estou me preparando. Se Jesus não me recolher antes, e se me recolher na sua vinda, eu creio que a sua vinda acontecerá antes, né, deste momento aqui da grande tribulação. Nós estamos passando já pelo princípio de dores, ainda vai avançar esse princípio de dores, porque são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Agora nós seremos arrebatados antes. E aqui diz, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Você observa que na minha tradução aqui, que é a corrigida, diz guardarei da tentação. Tentação é uma coisa e tribulação é outra. Tribulação é aflição, né? Enquanto que a tentação, você muitas vezes é levado a ser tentado. Por exemplo, Jesus foi ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O próprio tentador, o diabo, foi ali tentar. Nós vemos no mundo que não é diferente. O diabo tem as suas bandejas aí oferecendo. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor dá graça. Paulo disse que nenhuma tentação veio que não fosse humana, mas fiel é Deus que na hora da tentação dará um escape. Então nós temos uma esperança. E aqui o Senhor Jesus fala a esse pastor da igreja, né? Eu vou ler mais uma vez, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para atentar os que habitam na terra. Tá? O versículo número 11 diz assim, eis que venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma palavra ainda de mais otimismo, uma palavra de mais confiança. Eis que eu venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa, que um dia nós vamos estar falando sobre os 5 tipos de coroas, e aí eu vou entrar mais detalhadamente sobre essas 5 coroas que Deus tem reservada para os seus. E aqui diz, né, esse que vem sem demora. É que nós, seres humanos, somos apressados, nós queremos que Jesus já venha para ontem, né? Mas existem muitas almas que precisam se render aos pés de Jesus. Você que está me acompanhando certamente deve ter um filho, quem sabe, desviado dos caminhos do Senhor, uma filha, quem sabe um marido, a esposa, quem sabe você tem um parente que você tanto ama, um sobrinho, seu, um cunhado, uma cunhada, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e Jesus ainda não veio por causa dessa pessoa. E você que está me acompanhando tem esta missão de falar de Jesus para essas pessoas, meu amigo. Eu quero dizer para você que se você não ganhar essa pessoa para Jesus, eu repito aqui mais uma vez, o destino desta pessoa é o inferno. Por isso estamos aqui pregando através desse canal, e você que está me acompanhando deve também, quando possível, poder repassar essas mensagens a outras pessoas, porque Jesus em breve estará vindo buscar a sua igreja, e quem não estiver preparado vai ficar. A Bíblia diz que 12 estarão numa cama, um será tomado e o outro ficará. 12 estarão no moinho, um será tomado e o outro ficará. Numa cama significa o marido é fiel e a esposa não, então o marido sobe e a esposa fica. A esposa é fiel, o marido não, a esposa sobe e o marido fica aqui. Vai ficar neste mundo aqui. Portanto, estamos aqui pregando o Evangelho. É por isso que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Ainda temos muitas pessoas para ganhar para o reino de Deus. Então diz assim, ó, eis que venho sem demora, e não demora. Né? É porque nós, seres humanos, nós olhamos com a ótica humana e a gente pensa assim que está demorando, mas para Deus não.
né? Então diz aqui a sequência, no versículo 12: a quem venceu farei coluna no templo do meu Deus. Aqui é uma promessa de coluna, uma coluna. Lá o que acontecia lá nesta região lá da igreja de Filadélfia, quando o magistrado, uma pessoa, era honrado, muito honrado naquele povoado, o que eles faziam? Eles construíam uma coluna no templo das igrejas pagãs lá, com o nome daquela pessoa, né? Então aqui Jesus está dizendo àquele pastor e a igreja local, aquela igreja que era fiel ao Senhor. Você observa que em todas as cartas, a gente observa que o Senhor trata duro com o pastor daquela igreja, né? Fala sobre as obras, mas também desaconselha. Ele começa a falar, a tratar com aqueles pastores. Aqui não existe isso. Aqui é só palavra de conforto, de consolo. Por quê? Essa igreja aqui de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. É a igreja em que vai subir. Então essa igreja é a igreja padrão que Deus quer para os dias atuais. Se você não faz parte, meu amigo, dessa igreja, comece a se enquadrar nos padrões bíblicos. Se você não entregou a sua vida a Cristo, não perca tempo, né? Aqui diz: a quem vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, né? O nome do próprio Deus será escrito. Ali naquelas colunas que era colocado naqueles templos, era colocado o nome da pessoa. Aqui vai ser colocado o nome do próprio Deus. Esta aqui na sequência, vamos ver o que diz aqui, ó. O nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Essa Jerusalém é Jerusalém celestial. Esta Jerusalém acontecerá após o arrebatamento da igreja, depois que Satanás for preso por 1000 anos, começará então os 1000 anos de paz, que chama-se milênio, e a Nova Jerusalém. O nosso irmão João lhe disse: eu vi descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa, ataviada, né? Então a Nova Jerusalém, ela vai descer nessa Jerusalém atual ali em Israel. Ela vai descer ali, será a capital do mundo. De lá nós vamos evangelizar o mundo. De lá a igreja do Senhor vai estar governando esse mundo por 1000 anos. Depois, um dia, nós vamos comentar também sobre a importância do milênio, o que acontecerá durante o milênio, mas é uma mensagem para outra oportunidade. Mas só para que você possa entender aqui, a Nova Jerusalém, esta Jerusalém celestial, nós teremos coluna. Hoje nós temos muitos irmãos e muitas mulheres de Deus que são uma verdadeira coluna na igreja, coluna de oração, as irmãs do círculo de oração. Conheço irmãos eles que são incansáveis, irmãos que jejuam, que consagram a sua vida, são as verdadeiras colunas da igreja. Muitas pessoas desses irmãos que nem é visto pelos pastores, nem é reconhecido diante da igreja, mas no anonimato são pessoas que estão fazendo a obra de Deus de uma maneira extraordinária. Só a eternidade que vai revelar esse segredo aqui, né? Diz assim: a Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também um novo nome. Nós teremos um novo nome ali. Esse novo nome que só nós vamos saber, porque é um nome claro para aqueles que estiverem com Jesus ali, né? Então a gente observa aqui, são promessas de Deus a essa igreja, porque essa igreja é a igreja do arrebatamento. Essa igreja, apesar desse pastor ter pouca força, né, mas ele tinha guardado. A gente olha para a parábola da Evige, por exemplo, a gente observa que à meia-noite todos adormeceram, mas quando viu o clamor, as que tinham azeite de reserva, a diferença vai ser o azeite de reserva. Muitas vezes nos sentimos fracos espiritualmente, mas não está faltando o azeite de reserva. Esse pastor talvez se sentia fraco, talvez diante das ameaças em que passava, ele se sentia fraco, muitas vezes, mas o Senhor disse: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Ou seja, um momento difícil da vida, ele continuava a confiar no Senhor. E aqui o versículo 13, para encerrar, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja de Filadélfia, se você voltar para o capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ali nós vamos encontrar a parábola da pérola. Aquela pérola, ela é figura dessa igreja aqui. Porque a pérola é algo interessante. Para se formar a pérola, o que existe? Existe um parasita que persegue as ostras. Então, nessas perseguições, às vezes dentro da ostra entra alguns corpos estranhos, às vezes areia, e aquilo causa muita dor na ostra. E por causar muita dor na ostra, ela tem dificuldades. Aí vai saindo uma secreção, e aquela secreção vai criando uma camada por cima dela.
E vai criando uma segunda camada, e vai criando camada até se tornar uma pérola. Mas para se formar, existe muita dor. A igreja de Cristo é essa pérola. Para ela ser formada, alguém chamado Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.